Bom, então a minha história com a lupa odontológica, ela na verdade começou quando eu estava começando a trabalhar com odontologia estética. Eu decidi comprar uma lupa onde eu podia, que era num site chinês. Eu comprei uma lupa bastante simples, que, ou assim, falando bem a verdade, ela não atendia as minhas expectativas, mas para o momento que eu podia comprar. E realmente eu percebi que trabalhando a olho nu e olhando com ela, já tinha algum tipo de evolução. Mas ela não tinha uma qualidade tão boa, então ela tinha suas pequenas limitações. Comecei a trabalhar com ela até que chegou o momento que ela estragou, né? Ela soltou por inteira, afinal de contas era uma lupa muito simples. E desde então comecei a trabalhar sem lupa novamente e, como eu te disse anteriormente, utilizando câmera fotográfica quase como se fosse um equipamento de magnificação. E depois de um certo tempo que eu já pude fazer esse investimento, acabei investindo numa lupa melhor, já personalizada, e com a distância de trabalho mais interessante. Então, por exemplo, quando você compra uma lupa simples, uma lupa já pré-pronta, vamos colocar dessa maneira, ela é uma lupa onde a distância focal ela já é pré-determinada. Pô, mas se eu gosto de atender mais longe? Pô, paciência, vai ter que atender nessa distância que ela dá o foco. Ah, se eu gosto de atender mais perto? Vai ter que atender mais longe, porque a distância focal dela é essa. Então essa personalização, ela favoreceu muito, principalmente na postura. Porque hoje eu tenho até hérnia, sabe, de atendimento, lógico, é natural, né? O dentista geralmente tem uma má postura. E eu percebo que eu tenho hoje menos dores nas costas, principalmente porque eu consigo manter uma postura adequada durante todo o atendimento. Mas de maneira geral a minha ergonomia melhorou bastante, também por consequência a minha dor nas costas, que era praticamente crônica também, hoje está bastante resolvida. Então, para mim, a lupa ela mudou assim de diferentes maneiras a minha rotina clínica. Primeiro, em termos de postura e sobre o ponto de vista de resultado também. Eu percebo que eu consegui melhorar os meus resultados, principalmente no mesmo momento que eu identifico. Por quê? Porque antigamente, como eu estava te contando, a gente tinha a magnificação apenas com a câmera fotográfica. Então, durante a rotina eu fazia fotos, e depois, quando eu ia observar essas fotografias no computador, eu percebi alguns erros que eu tinha que pedir ao paciente para retornar para poder fazer esse ajuste. Hoje, com a magnificação, eu consigo enxergar, identificar o problema e resolver sempre na mesma consulta. Veja, trabalhar com lupa odontológica, sem sombra de dúvidas, é uma curva de aprendizado. E quando você tem que ter uma curva de aprendizado durante a sua rotina clínica, é um desafio, porque você não quer errar com o seu paciente, você não quer que isso se torne um problema na sua rotina clínica. E quando você está na faculdade, é o seu momento de aprender. Você vai ter ali um professor que já tem experiência com lupa e pode te ajudar a utilizá-la da melhor maneira possível. Então, eu conheci a magnificação, na verdade, com um professor chamado Rogério Marcondes, que é um professor aqui de Curitiba, um excelente clínico, inclusive, e que trabalha muito com microscopia e também com lupas. E aí eu tive a oportunidade de experimentar algumas vezes tanto a microscopia como as lupas, e para mim a lupa ela acabou funcionando melhor. Por quê? O microscópio ele é um equipamento estático, é difícil você se movimentar com ele. Mas ele tem a desvantagem de ser um objeto mais estático, então você coloca ele na frente dos seus olhos, trabalha e à medida que você precisa movimentar ele, você precisa segurá-lo e fazer essa movimentação. Acaba que durante a rotina clínica é um trabalho a mais e você perde tempo com esse tipo de atividade. É diferente de você trabalhar, por exemplo, com o que eu faço, que é a odontologia estética, que você precisa de uma dinâmica de se movimentar, ainda mantendo a magnificação, para observar de diferentes ângulos. E como a lupa ela fica estabilizada no seu rosto, você consegue fazer essa movimentação mantendo a ampliação, por exemplo, a minha aqui de 4 vezes, e eu consigo ter essa dinâmica de trabalhar em diferentes posições. Então, por isso que para mim, trabalhando com odontologia estética, especialmente com resina composta, entendo que a lupa faz mais sentido do que o microscópio. Vai ter treinamentos em manequim, vai ter treinamentos inclusive de escrita trabalhando com lupa, para que você tenha a percepção de como é utilizar um material como esse. Então, eu acho que seria super válido, se fosse uma coisa possível então, que dentro das faculdades já fosse incorporada a lupa. Nem que fosse de maneira facultativa, sabe? Ó, se você quiser você usa, se você não quiser você não usa. Pelo menos quando eu fiz faculdade, não faz tanto tempo assim, mais ou menos 5 anos foi quando eu me formei, isso não era nem falado, nem abordado, sabe? Então, realmente, eu acho que você ter uma primeira experiência trabalhando com magnificação em um curso, ela faz muito mais sentido, principalmente num curso laboratorial.
Por quê? Quando você trabalha num curso laboratorial, é para você experimentar técnicas novas, é para você experimentar materiais novos e métodos novos de fazer a mesma coisa muitas vezes dentro da odontologia. Então, quando a pessoa ela vai a um curso, ela já está se submetendo a coisas novas, a novidades. É diferente dela no consultório particular comprar uma lupa e tentar fazer o emprego dela sozinho. Por quê? Puxa, o paciente dela não tem aquela paciência de entender que ela está aprendendo, concorda? É diferente de um curso, onde você trabalha em cima de um manequim, que se o resultado não ficar tão bom de primeira ou de segunda, não tem problema, é um manequim, você joga fora. Mas querendo ou não, é algo que a pessoa sempre coloca assim aquela pulga atrás da orelha de puxa, quando eu puder, esse aqui vai ser um investimento, porque percebe a diferença trabalhando com e sem a magnificação. Então eu acho que a grande sacada da pessoa poder experimentar num curso é que para o profissional ele já está adepto e aberto para novos aprendizados e novos métodos e também sobre o ponto de vista de, puxa, se talvez dessa vez não ficou tão legal, não tem problema, porque aqui eu estou realmente para aprender. Não vai ser aquela frustração de trabalhar dentro da rotina clínica e perceber resultados piores, que realmente isso acaba sendo difícil e prejudicial. E ela, como a gente estava discutindo aqui anteriormente, ela está aberta a novas experiências, né? Então, geralmente eu nem falo assim, puxa, eu uso e gosto e amo e adoro. Puxa, eu realmente uso, gosto, amo e adoro. Então, o que a gente faz para que a pessoa possa experimentar? Pede para que a Univet leve as lupas para que ele possa ter essa primeira experiência. E à medida que ele gosta, ele tenha interesse, ele pode dar o seu próximo passo. A lupa, sem sombra de dúvidas, vai mudar a sua rotina clínica. Tanto em termos de postura, então saúde e tal, mas também sobre o ponto de vista de resultado. Você melhora o teu resultado drasticamente. Afinal de contas, você não vai conseguir resolver nada que você não consiga enxergar. Talvez um dos primeiros investimentos que o dentista deveria fazer assim que formado seria, lógico, uma lupa, mas também não só. Você poderia também fazer um bom investimento em um bom fotopolimerizador, um motor elétrico, um multiplicador. Só que veja só, quando você se forma, necessariamente você vai começar do zero. Então você vai galgando isso paulatinamente. Vou te dar o meu exemplo. A minha primeira lupa foi uma lupa muito simples, sabe? Porque era o que eu podia comprar. E foi o meu primeiro contato, inclusive, com lupas que não eram nem voltadas para odontologia, eram voltadas para joalheiro, aquelas pessoas que mexem com joia, mas foi o meu primeiro contato. E é lógico que depois eu consegui evoluir para uma lupa que foi personalizada para mim e percebi uma grande diferença, é lógico. Mas é importante dizer que quando a pessoa lá se forma, ela vai galgando paulatinamente. Exemplo básico, fotopolimerizador. Puxa, hoje a gente tem fotopolimerizadores excelentes, na casa de 6 mil, 8 mil, até 10 mil reais. Mas talvez para o recém-formado esse não seja um investimento palpável. Então existem fotopolimerizadores de R$ 2.500, R$ 2.800 que são mais acessíveis e também vão entregar um bom resultado. Diferente de quando a gente fala de lupa. Lupa é algo que você não pode fazer um investimento pequeno. Necessariamente você tem que trabalhar com uma lupa de boa qualidade, porque é a saúde dos teus olhos. Então, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não utilizaria uma lupa de procedência duvidosa. Eu não usaria lupa até o momento que eu pudesse comprar uma boa lupa e uma lupa personalizada para mim. Veja, se você tem o interesse de fazer um investimento numa lupa, isso foi algo que eu perguntei até ao meu oftalmologista, porque eu estava preocupado de eu ter utilizado lupas mais simples. Ele realmente falou que, veja, não tem nenhum tipo de problema você utilizar lupa, as pessoas às vezes comentam que você fica viciado. Ele falou, olha, eu uso lupa para operar, ou muitas vezes também microscópio para operar, como oftalmo, né? E ele comenta assim que, veja, a única coisa que você vai ficar viciado é em conseguir enxergar melhor, não tem nada a ver. Desde que você utilize uma boa lupa, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo em termos de visão. Além disso, quando você começa a trabalhar com magnificação, se eu puder fazer uma boa sugestão, seria não utilize lupas logo de primeira com uma ampliação muito grande, tipo 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, porque são lupas que são mais difíceis de você se adaptar. Então, se você puder, comece com uma lupa menor, por exemplo, de ampliação de 3 vezes. Eu acredito que vai funcionar muito bem. Se eu puder te fazer uma outra sugestão depois de comprar uma boa lupa, utilize um bom fotóforo. Por quê? Porque o fotóforo ele vai fazer com que você consiga iluminar melhor o objeto.
E como o fotóforo ele fica unido à lupa, fica mais fácil de você utilizar e a sua cabeça não vai entrar na frente do refletor, você sempre vai ter uma boa iluminação. Então, de maneira geral, eu acho que logo depois da lupa, o teu próximo investimento pode ser num bom fotóforo, porque uma fonte de luz vai favorecer ainda mais você enxergar os teus trabalhos e, por consequência, melhorar os teus resultados. Porque é difícil você fazer um investimento desse tamanho sem você ter uma primeira experiência, de poder trabalhar alguns dias com essa lupa e realmente entender qual que é a necessidade dela para você dentro da rotina clínica. Essa lupa ela é personalizada para você, então ela tem uma distância determinada por você que você gostaria de trabalhar com um foco agradável. Você também tem a questão da distância interpupilar, você tem a ampliação que faz mais sentido na sua rotina clínica. Por conta disso, por ela ser personalizada, é muito interessante a ideia da Univet conseguir te dar um apoio para você conseguir realmente entender quais são as suas necessidades e qual que é a lupa mais indicada para o teu momento, de ampliação maior ou menor, de distância maior ou menor, de acordo com como você trabalha, se você trabalha, por exemplo, com mochos convencionais ou com mocho Sela, e também a situação de você poder ter ela personalizada para a sua distância interpupilar. Então eu acho que você ter uma assistência como essa, de primeiro você receber uma lupa personalizada e se porventura algo não estiver 100% do teu agrado, você poder contar com a Univet para poder fazer qualquer tipo de correção, para nós faz todo sentido hoje.